Queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor aqui na Igreja Batista Nacional El Shaddai, na nossa linda cidade de Lagoa da Prata, e esse é nosso Sementes de Fé. Eu queria meditar com você hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e eu quero pegar o versículo de número 11 e 12, que diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Olha para você ver esse texto que nós acabamos de ler, é o texto em Atos capítulo 3, onde há a cura daquele coxo que estava sentado à porta do templo, e Pedro e João vão ali orar. E quando Pedro e João vão ao templo para a oração na hora nona, aquele homem estava sentado a mendigar. Enquanto as pessoas chegavam, ele pedia esmola: me dá uma esmola, me dá uma ajuda, me ajuda. No versículo 2 diz que Pedro vai entrando, ele olha para Pedro e fala assim: me dá uma esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Pegando-o pela mão, aquele homem fica em pé, é curado da sua enfermidade. E veja bem o que eu quero tratar. Quando ele é curado da enfermidade, ele fica tão feliz, e ele começa a pular e gritar e dar glória a Deus, e entra pelo templo saltando e pulando. Aí entra no versículo que lemos. Quando Pedro, João e esse que fora aleijado vão entrando no templo, diz a Bíblia que o povo se dirigiu a ele. O povo ficou todo mundo atônito, olhando para Pedro. Quem sabe pensando assim: meu Deus, esse homem é demais, esse Pedro é demais. Pedro poderia ter sido um homem que ficasse assim bem vaidoso e pensasse: não, de fato eu sou mesmo, porque quando eu faço eu sou demais. Mas sabe o que Pedro faz? Pedro olha para eles e diz assim: varões, por que vocês estão olhando para mim, como se fosse por minha misericórdia, por minha piedade, ou pelo meu próprio poder eu tivesse feito esse homem andar? Na verdade não foi eu, na verdade foi Jesus que vocês rejeitaram, o mesmo que vocês crucificaram. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de nossos pais, através de Jesus, que é seu filho, foi que fez essa obra maravilhosa. Queridos, nós aprendemos algo aqui muito maravilhoso para as nossas vidas. Sabe o que? Dar glória a Deus, ou dar a glória de todas as vitórias para Deus. Pedro não ficou com aquela glória para ele. Pedro não se ensoberbeceu, se exaltou, se jactanciou. Pedro não ficou cheio de vanglória. Sabe o que Pedro fez? Deu a glória para Jesus. As pessoas ficaram olhando para Pedro e Pedro disse: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão fitando os olhos em mim como se fosse eu? Não sou eu. Vamos tentar fazer esse exercício? Nós estamos vivendo uma geração onde a necessidade de se autopromover é tão grande, onde as pessoas se preocupam tanto em ficar com a glória, que Pedro vem como boca de Deus falar para a gente aqui: não faz isso não. Passa para Jesus a glória, atribui a Jesus toda a vitória, atribui a Jesus a receita da minha vitória. Você prestou atenção? Um homem foi curado, as pessoas que estavam no templo miraram em Pedro, olharam em Pedro, fixaram os olhos em Pedro, e Pedro, de livre e espontânea vontade, diz: por que vocês estão olhando para mim? Como que se alguma coisa tivesse acontecido com esse homem pelo meu poder, como que se alguma coisa tivesse acontecido com esse homem por minha piedade, como que se fosse eu, pelo meu próprio querer, tivesse feito esse homem andar. Aí Pedro diz: não foi eu.
Isso foi Jesus na minha vida. Isso foi o Jesus que vocês negaram. Oh, amados que está aqui nos ouvindo agora, nessa mensagem que está gravada, eu não sei que hora e que dia que essa mensagem chegou até você, mas se ela chegou até você, Deus está falando com você. Seja humilde, dê a glória para Deus, abre mão do auto-reconhecimento, abre mão. Quando as pessoas atribuírem a você alguma coisa, você joga aquilo para Deus, fala, não sou eu, glória a Deus. Isso aí, olha, o elogio vem, entra num cano, passa pelo joelho e sobe para Deus. Dê a glória para Deus. Faça como Pedro, não foi eu, não é minha sabedoria, não é meu dinheiro, é Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora e quem sabe em algum momento a vaidade tenha entrado no coração dela. Quem sabe esse sentimento terrível de achar que somos algo, que somos alguma coisa, tem entrado no coração dela. E quando nós achamos que somos algo, que merecemos, nós começamos a cobrar das pessoas esse reconhecimento. Mas quando nós damos a Cristo a glória, quando nós damos a Cristo louvor, então as pessoas não nos são devedoras de nada. E é isso que eu quero pedir ao Senhor, que nos deixe livres do fardo de tentar cobrar das pessoas um reconhecimento, porque tudo que em nós acontece foi Cristo com o seu poder, foi o Espírito Santo com a sua unção, foi o próprio Deus com a sua bondade, não foi eu, não fomos nós. Amém. Deus abençoe sua vida e que você aprenda a dar glória a Deus por Deus usar você. Um beijo no coração, graça e paz.